Continuando, agora nós vamos conhecer sobre raízes ou zeros da função do primeiro grau. Nós vimos na função afim, né? Y é igual a 2x mais 2, que quando a gente queria saber a raiz dessa função, como era que a gente fazia? Igualava a zero. 2x mais 2 é igual a zero. Resolvi o valor de x. 2x é igual a 2, x é igual a 2 sobre 2 e x é igual a 1. Encontrávamos a raiz. Já na função de segundo grau, na função quadrática, né? Nós também vamos igualar a zero. Porém, nós vamos calcular através dessa formulazinha aqui, ó, que é bem conhecida. Vocês já viram, eu acredito, quando estavam estudando a equação do segundo grau. Aqui é a formulazinha de Bhaskara, certo? Muitos aprenderam a calcular assim, de forma separada, e outros também podem ter aprendido a calcular de forma completa, como x é quem? Menos b, mais ou menos raiz de quem é delta? B ao quadrado menos 4ac sobre 2a, certo? Aqui você calcula de uma vez só. Aqui você vai calcular primeiro esse, né? Aí primeiro calcula delta e depois joga o valor de delta aqui, certo? Vamos fazer dessa forma aqui, ó. Tá bom? Começando. Essa formulazinha tem que estar na mente de vocês, tá bom? Já vai ser algo automático. Uns pontos principais em relação ao delta. Se o delta for maior do que zero, nós vamos ter duas raízes reais e diferentes. Se delta for maior do que zero, vamos ter dois resultados, x' e x duas linhas, e sendo os números diferentes. Se delta for igual a zero, nós vamos ter duas raízes reais e iguais. Nós vamos ter duas raízes, mas elas vão ser iguais. X' vai ser igual a x duas linhas, se delta for igual a zero. Se delta for menor do que zero, não vai existir raiz real, certo? Vamos fazer um exemplo de cada um desses casos, tá bom? Para que vocês possam praticar. Vou pegar essa forma aqui. Pronto. Vou pegar uma função y igual a x ao quadrado mais x, certo? Vou pegar essa função aqui. E, inclusive, eu já vou colocar até esse aqui, porque a gente já constrói o gráfico dela. E vocês já aprendem como constrói o gráfico também. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó. Eu quero calcular as raízes, né? Primeiro eu preciso saber o valor de A e o valor de B e o valor de C, certo? Quem é A aqui nessa função? A é o valor que está ao lado de x ao quadrado. Nós vimos na lei de formação. Aqui, qual é o númerozinho que está aqui? Não tem nenhum. Quando eu não tenho nenhum, é 1x. Então, é 1x ao quadrado. Né? Então, o valor de A é 1, o valor de B também é 1 e o valor de C é 0, certo? Então, vamos calcular pela forma de Bhaskara. Ó. Quem é Bhaskara? É x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, né? E quem é delta? B ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, x é quem? Menos b. Quem é b? B é 1. Menos, isso, b é 1 também. Menos 1, mais ou menos, raiz. B ao quadrado, que é 1 ao quadrado, que é o próprio 1, menos 4 vezes, estou só substituindo, certo? O valor de A, ó, quem é A? 1. Vezes C, quem é C? 0. Certo? Tudo isso sobre 2A.
A. X vai ser quem? Menos 1, mais ou menos 1. Ó, quando eu multiplicar aqui, vai ficar 1 menos 4 vezes 0, 0, né? Tudo isso sobre 2 vezes 1, que é o próprio 2. Deixa eu apagar. O valor de A não é 1, então 2 vezes 1, que é o próprio 2, certo? Vamos continuar. X é quem? Menos 1, mais ou menos 1 menos 0 vai dar 1. Quem é a raiz de 1? A raiz de 1 é 1 sobre 2. Chegando aqui, vocês lembram que a gente calcula quem? X' e x duas linhas. Menos 1, primeiro com mais 1 sobre 2. Igual, ó. Menos 1 mais 1 vai zerar aqui. 0 dividido por 2 vai dar o próprio 0. Certo? Agora, x duas linhas. X duas linhas vai ser menos 1. Já fiz com o mais, agora com o menos. Menos 1 sobre 2. Menos 1, sinais iguais, conservo o sinal e somo. 2 sobre 2. 2 dividido por 2 vai dar menos 1, ó. Mais com menos dá menos. Deixei o menos aqui. 2 dividido por 2 dá 1. Então, x' é igual a 0 e x duas linhas é igual a menos 1. Encontrei o valor das raízes, que é o que nós estamos falando. Agora, se eu quero esboçar o gráfico, como é que eu faço isso? Ó? Deixa eu ver se eu consigo pegar uma linha e colocar certinho aqui, ó. Essa linhazinha. Pronto. Pegar mais uma linha e tentar colocar ela aqui, para ficar bem certinho. Pronto, conseguimos. Deixa só eu ver o tempo do vídeo para não ultrapassar os 15 minutos, que é o que... Pronto, tem uns tempos ainda. Certo? Agora, vamos lá. Esse é o eixo X, esse é o eixo Y. Eu quero montar o gráfico com esses dados que estão aqui, ó. Nós vimos que o valor que o valor das raízes, que o valor de Y, que o valor de C, cadê C? C é 0, ó. Ele vai cortar o eixo Y exatamente no seu valor correspondente, né? No valor que ele é dado. Quem é C, né? 0. Então, quando o C é 0, ele corta bem aqui, ó. Certo? No eixo central aqui, ó. Então, C, eu sei que essa parábola vai cortar aqui, certo? Agora, eu quero saber quem é o valor das raízes. As raízes não é o valor de x? Então, essas raízes vão estar localizadas no eixo X, que é quem? 0, ó, aqui é 1, aqui é dá pra ver, né? Pronto, esse é o X', vou até marcar aqui, ó, X', que é esse aqui, ó. E X duas linhas é menos 1. Menos 1, ele está bem aqui, certo? Como é que vai ficar mais ou menos esse gráfico? Ó, eu vou analisar o valor de A, nós vimos que ele diz se a concavidade é para cima ou para baixo. Ora, o valor de A é 1 e 1 é positivo, certo? Então, eu vou aqui, eu já sei que a boquinha dela vai ser assim, ó. Então, eu vou só juntar aqui, ó. Sei que vai ser para cima. Cortei, certo? Cortei, cortei o C, cortou o eixo Y exatamente no ponto que ele corresponde, que é o eixo 0. A concavidade é voltada para cima, a boquinha dela abre para cima. Por quê? Porque o valor de A é positivo. Esbocei meu gráfico, certo? E encontrei as raízes através do
da fórmula de Bhaskara, certo? Até aqui, tudo bem. Então, o que é que vai me dizer se a boquinha é para cima ou para baixo? O coeficiente A. Se ele for positivo, boquinha para cima. Se ele for negativo, boquinha para baixo. Como eu encontro as raízes? Por meio da formulazinha de Bhaskara, certo? Vocês veem como é a melhor forma de vocês calcularem ela. Ou por meio, calculando ela separado, daquela forma que eu mostrei para vocês, ou ela junta, assim, ela separada, certo? Ou ela junta, calcula primeiro o delta, depois calcula x' e x2'. Ou então calcula ela toda junta, tá bom? Vocês vejam qual é a melhor forma para vocês, tá bom? Agora, as coordenadas do vértice. O que é as coordenadas do vértice? Ó? A gente vê que o vértice é isso aqui, ó. O vértice é esse pontinho aqui, ou seja, é um pontinho que vai dividir a parábola ao meio, certo? Exatamente, é o eixo de simetria, é o ponto de simetria, é o ponto que divide a parábola ao meio, digamos assim, certo? E esse pontinho aqui também existe uma coordenada, ó. Eu traço aqui para o x, então ele vai ter o x do vértice, traço aqui para y e vai ter também o y do vértice. E qual é essas formulazinhas que a gente vai encontrar o x do vértice e o y do vértice? Ó, são essas aqui. X do vértice menos b sobre 2a, a gente precisa memorizar ela também. E o y do vértice menos delta sobre 4a, certo? Vamos guardar isso. Coordenadas do vértice, o x é menos b sobre 2a, y do vértice menos delta sobre 4a, tá bom? Primeiro, dando continuidade, vamos fazer outro exemplo agora com a boquinha para baixo, certo? Antes eu vou parar o vídeo.